então observou, Marcos vai dizer que os seus discípulos estavam num pleno ativismo, ao ponto de nem parar para comer, não paravam para almoçar. E o que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? O que eu estou querendo dizer é que a humanidade em si, parece que ela não conhece o Deus que serve, porque nós vivemos angustiado com o dia de amanhã. E o que a Bíblia diz? O amanhã a Deus pertence. Por que ele disse, olha, nem Salomão vestiu como os lírios do campo, e ninguém precisa entender, a raposa não tem covil, mas a ave também só tem o seu ninho, mas eles então se alimentam todos os dias. Você pode observar que nós estamos numa era em que os maquinários, aqui tem muita lavoura de cana, e você vai observar que os maquinários são de últimas geração, tudo computadorizado, a melhor semente, o melhor insumo, a melhor terra, a melhor tecnologia, enfim, eles têm todo o aparato para que tudo dê certo. Mas depois da plantação, que tudo está semeado, eles vão depender de uma única coisa: a água que desce do céu, e ela só desce porque Deus autoriza. Se Deus não autorizasse, não chovia. E aí você precisa entender que Deus é soberano, e muitas das vezes nós ficamos ansiosos com o dia de amanhã. E aí esse texto vai dizer que Jesus observava tudo isso, e de repente ele mandou os discípulos a sentarem. Por que os discípulos precisam sentar? Ele está ensinando de forma pedagógica. Ele está dizendo: senta e observa o que eu vou fazer, fica olhando o que eu vou fazer. E o que ele vai fazer? De repente ele olha para um homem chamado Filipe. Filipe é quem, pastor? Ele nasceu em uma cidade chamada Betsaida, e se você olhar para o texto, a região que Jesus está, a cidade que Jesus está, chama-se Betsaida. E por que o senhor está dizendo isso? Porque o texto em si está dando para você indicativa e referências que você precisa entender. E o que o texto está me ensinando? O texto está te ensinando que Filipe é de Betsaida. O texto vai dizer, e também os estudiosos vão dizer, que Filipe era poliglota, falava 6 línguas diferentes. Ele era um homem que entrava em tantos lugares. Ele era um homem que entrava nos palácios da Grécia, entrava nos palácios do Egito, entrava no meio do povo hebreu, enfim, ele era aquele homem articulado, aquele homem que tinha acesso a todas as áreas. Quando a minha filha sofreu um acidente, a primeira pessoa a me ligar foi um apóstolo da Igreja de Cristo chamado apóstolo Joaquim Pereira. Foi apóstolo em Itapuranga por muitos anos, e ele me disse: meu filho, o que você está precisando agora, nesse exato momento? Eu disse para ele: preciso de uma UTI urgente. Ele ligou para o deputado ligou para o governador ligou na direção do hospital, e foi questão de minutos, a UTI estava preparada. E o que é isso? Pessoas que entram onde você não entra, conseguem falar com quem você não fala. E aí Jesus está dando indicativo. Eu vou mostrar na forma pedagógica. Ele está dizendo: olha, Filipe, aonde é que a gente vai conseguir comprar pão para saciar a fome de todo esse povo? Filipe olhou para ele e disse: Senhor, nem 200 dinheiros seria suficiente para matar a fome desse povo. O que ele está dizendo? Aqui eu não vou conseguir comprar essa quantidade de pão, e nós precisamos de dinheiro. São 9 meses de salário trabalhado. Mas o texto diz assim: Jesus fazia isso porque Jesus queria experimentá-lo. Você vai ser testado 24 horas. O apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 3, ele diz: olha, você não sabe que Deus não envia nenhum tipo de prova que não seja humana, porque Deus é fiel. Antes de mandar qualquer prova, Ele já preparou o livramento, de sorte que você suporte. O que você precisa entender é que Deus disse: Jó, eu faço a ferida, mas eu também fecho. Então não precisa ficar preocupado, porque o mesmo Deus que manda a doença é o mesmo